Bom, olá pessoal, vamos dar início então aqui ao nosso tema de hoje, né? E trata-se de sistemas de coordenadas. Então, nesta aula, eu vou apresentar para vocês ah, alguns conceitos, né, envolvidos aí com sistemas de coordenadas, como a ideia de definição de um referencial, realização e datum, né? Então, esses três conceitos ali, eles estão associados e eles são extremamente importantes ali para o entendimento, né, de sistemas e coordenadas. Quando eu falar sistemas e coordenadas, eu vou deixar bem claro para vocês aqui que alguns sinônimos, né? Eu falei sistemas e coordenadas, vou falar referencial, vou falar, por exemplo, sistema de referência, são sinônimos aqui, tá certo? Para deixar mais claro para vocês. Bom, então nesse primeiro momento vamos entender um pouquinho, né, de alguns conceitos importantes, né? Quando a gente falar em sistema, vou abreviar aqui, ó, sistema de coordenadas. Quando nós falarmos em sistemas de coordenadas, a primeira palavra que tem que vir à nossa mente aqui é a ideia de posicionamento. Posicionamento. E o que é posicionamento? Posicionamento, pessoal, nada mais é do que atribuir coordenadas. Então, vamos lembrar outra palavrinha-chave aqui. Atribuir coordenadas a objetos com respeito a um sistema de coordenadas, com respeito a um referencial, né? Bom, para a gente entender melhor, eu gosto de usar exemplos. Então, vamos começar com um exemplo aqui de um sistema de coordenadas no espaço 2D. Tá? Então, um sistema bidimensional. Ok? Então, vai envolver apenas a coordenada no eixo da abscissa, chamar de x, e no eixo da ordenada, que eu vou chamar de y. Ok? Bom, para eu definir um sistema de coordenadas, eu preciso de três itens. Nesse caso, no espaço 2D, eu preciso definir a origem do meu sistema de coordenadas, a orientação dos eixos cartesianos e o conceito de escala. Então, são esses três itens que eu preciso definir. Então, essa ideia o primeiro item nosso aqui consiste na definição do meu referencial, né? E aí eu preciso definir aonde é a origem, como se dá a orientação dos eixos e como que é a escala, qual é a escala do meu sistema, né? Bom, vamos começar pelo primeiro item, então, que eu preciso definir. Eu vou criar um sistema de coordenadas aqui, pessoal, de forma arbitrária. Eu até posso dar um nome para ele. Vou chamar lá Sistema de Coordenadas Referencial Rofato 2021, por exemplo. É o nome do meu referencial. Eu vou criar esse referencial. Então, lembrando que eu estou no espaço 2D. Né? Então, eu vou fornecer a origem, eu vou falar qual vai ser a minha origem, qual que vai ser a orientação, qual que vai ser a minha escala do meu sistema. Vamos começar pela origem. Então, a partir da origem, eu defino então uma origem do meu sistema, vou chamar de O, a origem do meu sistema de coordenadas, e eu vou chamar ele aqui, lógico, eu preciso saber aonde que é essa origem. Essa origem minha aqui, eu vou definir como sendo o meu 0, 0, ok? E aí eu posso até chamar isso aqui de x0, por exemplo, x0, y0, lembrar que isso aqui é a origem, né? O xo, y, enfim, fica a critério aí do freguês. Mas aí x0 e y0 é a origem do meu sistema de coordenadas e eu defini como sendo 0, 0. Ok? Então essa é a origem do meu sistema de coordenadas. É claro que eu não coloquei nenhum significado físico aqui, né? Mas poderia ser, por exemplo, se eu tivesse, imagine só que eu tenho, sei lá, um objeto, né? Vou colocar aqui um objeto, um carro, por exemplo, olhando de cima, né? Um carro olhando de cima aqui. É só as rodinhas aqui. Bom, e aí eu preciso definir um sistema de coordenadas para esse objeto, né? O que eu poderia fazer? Eu poderia considerar que o meu centro aqui, a origem do meu sistema de coordenadas desse objeto aqui, seria, por exemplo, o centro geométrico, né?
do veículo, né? O centro de massa, no caso, por exemplo, né? O que é o centro de massa? Nada mais é do que, ou centro geométrico, né? Nada mais é do que a média, né? Se você calcular a média de todas as coordenadas aqui, o valor médio vai dar exatamente no centro, né, do veículo. Então, aqui seria o meu, por exemplo, meu 0, 0, a origem do meu sisteminha de coordenadas que eu vou definir aí para o meu carro, né? Isso é muito interessante porque imagina só, um carro autônomo que vai, hoje está sendo desenvolvido, né, os carros autônomos, né, carros que andam sozinhos, eles são acoplados, integrados com diversos sensores. Esses sensores, claro, vão estar em posições diferentes, né, no carro, né? Posso ter um sensor aqui na frente, posso ter um sensor lá atrás, posso ter um sensor aqui, enfim. E todos eles devem estar referenciados no mesmo ponto, mas fisicamente não estão, né? Então eu teria que, por exemplo, claro, né, baseado num sistema de coordenadas, eu posso calcular as coordenadas desses pontos aqui e definir eles sendo e trazer eles, transportar essas coordenadas para o centro aqui do veículo, né? Por exemplo. E aí todos estariam na mesma origem, vamos dizer assim, né? Claro, partindo de um sistema de coordenadas que eu defini para esse veículo, tá certo? Bom, eu só defini a origem do meu sistema de coordenadas, sendo a origem 0 e 0. Aí o que eu posso fazer? Aí eu posso definir, por exemplo, eu preciso definir agora, a origem foi definida, ok. Isso aí é necessário. Somente a origem não é suficiente para eu calcular as minhas coordenadas de pontos que estejam fora da origem, né? Claro. Então, para isso, eu preciso ainda da orientação dos meus eixos cartesianos. Como é no espaço bidimensional, então eu vou definir aqui um eixo y, o eixo da abscissa, por exemplo. E esse meu eixo y aqui, ele vai, por exemplo, no meu caso, eu estou definindo ele como sendo um alinhamento, no caso aqui do carro, né? Vamos pensar no carro, no veículo que eu comecei aqui. Então, meu eixo y aqui poderia ser, por exemplo, né, desenhando ele novamente aqui, ó, o eixo y aqui, ele poderia ser, por exemplo, a frente do meu carro, ali, ele é dado pela direção, né, que vai da origem, né, até a frente do meu carro, né? Se fosse uma plataforma, por exemplo, eu tenho a popa e a proa, né? Popa e proa, eu poderia definir, o eixo Y, ele é definido pelo alinhamento, né, central, né? Ou seja, ele fica no meio entre a direção a bombordo e boreste, né, que assim fala em plataforma, ou a esquerda e a direita, então ele está no meio, está no centro aqui, né, e ele aponta para a direção ali da proa, né, ok? Ou no meu veículo, no caso aí, na frente do meu veículo, então eu estou definindo meu eixo Y como sendo a direção ali formada, o alinhamento, né, que fica entre os extremos os extremos aqui do meu extremos leste-oeste do meu carro, né? Ele fica no meio ali, né? E ele aponta para a direção da origem na frente do carro aqui, frente do veículo, certo? Bom, uma outra forma de definir, por exemplo, aqui eu poderia pensar, por exemplo, que meu eixo Y, vamos pensar em termos um pouco mais voltados para a topografia, meu eixo Y aponta e coincide com o meu norte geodésico. Estou dando um exemplo, tá? Eu tô construindo meu próprio sistema, então esse meu eixo Y vai apontar para o norte geodésico. E ele é a origem da contagem da direção, dos ângulos. Então aqui vai ser, por exemplo, essa direção aqui, ela vai equivaler a 0 graus. Eu defini isso. Ok? E o que seria meu eixo secundário? Então, eu vou considerar que o meu eixo primário seja o eixo Y, tá? Meu eixo eu considero como o início da contagem dos meus ângulos, no meu eixo primário.
O meu eixo secundário seria o eixo X, que é o eixo da abscissa. E ele vai estar o quê? A 90 graus a leste, 90 graus a leste de Y. Ou seja, ele vai estar na direção do leste geodésico, a 90 graus em relação a Y. Do norte geodésico, né? Certo? E é claro, bom, se é 90 graus, então eu sei que meus eixos cartesianos formam entre eles um ângulo de 90 graus. E aqui é o meu eixo X, ok? Meu eixo X. E aí eu posso, claro, saindo da origem, indo na direção do eixo Y, eu tenho valores positivos. Saindo da origem, indo no sentido a leste, eu tenho valores de x positivo. Saindo da origem, indo na direção sul geodésico, aqui no caso, eu estaria indo para um valor de y negativo, né? Na direção de 180 graus, por exemplo. Se eu saio de leste e vou saindo da origem, né? Desculpa, saindo da origem indo na direção contrária ao leste geodésico, eu estou indo na direção oeste. E aqui, claro, há um ângulo aí de 270 graus, por exemplo. E é claro que o valor de x seria o valor de x negativo. Ok? Então, saindo da origem, eu tenho valores de x negativo na direção oeste. Ok? E a origem, ou meu sistema de coordenadas. É claro que aí eu defini um sistema de coordenadas. Por exemplo, eu poderia definir um sistema de coordenadas, como eu fiz aqui, por exemplo, para esse exemplo do veículo, né? Então, eu teria, por exemplo, o eixo Y, que aponta para essa direção da proa, né? E seu alinhamento está entre os dois extremos leste e oeste do veículo, ok? E a 90 graus de Y eu teria a minha direção X, ok? A direção X. Então, esse aqui é um sistema de coordenadas. Veja que o sistema de coordenadas está atrelado, o meu referencial está atrelado à própria estrutura aqui, né? O meu próprio corpo, no caso do corpo aqui seria um veículo. Então, um sistema de coordenadas vinculado ao veículo, né? Aqui eu teria um sistema de coordenadas, por exemplo, essa origem aqui poderia ser o centro de massa da Terra, o norte geodésico, o leste geodésico, enfim, é um sistema de coordenadas bidimensional e foi definido de forma diferente, né? São sistemas de coordenadas diferentes aqui, né? E isso é interessante porque depois eu vou comentar com vocês que é um assunto muito pertinente, né? A parte de transformações entre sistemas de coordenadas, né? Então, esse sistema de coordenadas pode estar rotacionado em relação a esse, o sistema pode ter uma escala diferente dessa, pode o problema de orientação, enfim, origem, né? Deslocado em relação à origem, enfim. Então, a gente trabalha sempre com essa ideia de, por exemplo, referenciais, né? Sistemas de coordenadas envolve aí questões de origem, orientação e escala. Bom, definir a origem, definir a orientação dos meus eixos, isso já seria suficiente para eu posicionar um objeto no espaço? Bom, vamos ver. Se eu tivesse um ponto P qualquer lá, eu quero, então, atribuir coordenadas ponto P, né, com relação ao sistema. Então, P com relação a esse sistema de coordenadas. Se eu projetar o P aqui no eixo da abscissa, eu teria o valor de x de P com relação a esse sistema. Se eu projetar o P com relação ao eixo da ordenada, eu teria o valor de y de P, que vai da origem até y de P. Certo? Bom, a partir disso daí eu consigo, você vai falar, professor, então beleza, eu consigo ter o x de P e y de P já aqui. Bom, mas veja que x e y são medidas que saem da origem, é um deslocamento, uma medida de distância da origem até a projeção de P no eixo da abscissa. Né? Então, eu tenho essa distância aqui. E é uma medida linear. Se eu vou sair da origem até o y de P, eu também tenho uma distância. Okay? Então, veja que para eu determinar o valor de x, y de P, eu preciso conhecer uma unidade de comprimento. Preciso conhecer quantos metros estou da origem até a projeção de P, né, na abscissa, né? Ou seja, x de P. Quantos metros estou distante da origem até y de P? Ok? Ou quantos metros estou da origem até P? Né? Propriamente dito. Né?
Então, eu preciso conhecer a escala, preciso definir a escala também do meu sistema. Então, a escala está associado com a ideia de comprimento. Ah, mas como que é a sua escala? Bom, eu poderia definir, como é meu sistema é arbitrário, então lembrar que disso eu estou fazendo uma definição aqui do Vinícius, que é na forma arbitrária, certo? Eu estou definindo. Bom, esse comprimento eu poderia basear, por exemplo, sei lá, vamos pegar uma unidade, vou fazer aqui ó, um risco, por exemplo. Esse risco aqui, né, essa linha aqui, eu vou chamar uma linha, uma linha, uma linha. Então, da origem até o x de p, quantas linhas eu tenho? Bem, bastaria pegar esse comprimento aqui e projetar aqui. Eu tenho uma linha, duas linhas, três linhas. Então, da origem até o x de p, eu estou a 3 linhas. Da origem até y de p, eu estou, sei lá, 4 linhas, por exemplo. Então, eu já tenho uma unidade aqui linear, uma unidade de comprimento, que eu defini, né? Mas é o Vinícius que definiu. Então, qual que é o padrão hoje que todo mundo usa de comprimento, né? É o metro. Então, é claro que eu não vou usar a ideia de linha aqui, né? Eu vou usar o padrão, eu vou definir o meu sistema, mas eu poderia definir. Como eu falei para vocês, eu poderia definir uma unidade de comprimento qualquer ali, né? Só que para fins práticos do dia a dia não faria sentido. Por quê? Porque quem conhece essa unidade de comprimento que eu criei ali, chamada linha, uma linha, né? Não dá para saber o que é isso, né? Então tem que se trabalhar com um sistema que seja internacional, né? Bom, e aí claro que vai cair, você pode falar, professor, mas não é só a escala, a orientação e origem também tem que ser, então, tem que ser definido de forma assim que todos possam conhecer, né? Todo mundo possa usar esse sistema, né? E as informações, né? Que estão, as informações espaciais, ou seja, informações que têm vínculo geográfico, está associado a coordenada, essa informação tem que ser compartilhada com todos, né? No mesmo referencial. É exatamente isso. Só que aqui, só para fim prático, eu vou só a escala aqui, eu vou deixar no sistema internacional, que é o metro. E aí eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para vocês sobre a história do metro, tá? Que é muito interessante. O metro ele passou por várias definições novas, né? Ele tem uma definição, tem todo um contexto histórico ali, a importância da geodésia, inclusive, para definir o metro, né? Primeiramente, o metro ele foi definido como o comprimento que existe entre... na verdade, ele equivale a 1/10 de milhões, 1/10 de milionésimo, ou seja, 1 sobre 10 milhões, né? 1/10 de milionésimo do comprimento de arco do Equador até o polo. Essa foi a primeira definição do metro, né? E aí houve expedições, houve todo um financiamento na época da ciência ali, principalmente a parte ali, os franceses, né? E para fazer essa primeira definição, essa foi a definição, e fazer essa materialização, de fato, de calcular ali quanto que valeria isso, né? Quanto que vale 1/10 de milionésimo de um arco de meridiano que vai do Equador até o polo terrestre. E, bom, essa foi a primeira definição. Hoje com o avanço da ciência e da tecnologia, o metro hoje ele é definido como um comprimento que a trajetória da luz leva para percorrer o intervalo de 1 sobre 299,792,458 segundos. Então, isso daqui é o quê? Isso aqui está associado com a velocidade da luz, né? Bom, então é um comprimento, né? E esse comprimento está associado com a ideia aí da definição da velocidade, de uma constante, né? De uma constante ali, que hoje ela é feita, vamos dizer assim, ela é preservada ou mantida em laboratório, tá? Então, esse valor aqui, 299,792,458 segundos, certo? É a velocidade da luz, né? E a gente tem que lembrar lá, como que é a formulinha lá? Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, né? Então, se eu quero saber o ΔS, basta pegar a velocidade e multiplicar pelo tempo, né? Isso aí eu tenho comprimento. Então, a ideia de envolver a velocidade da luz
e o tempo, tá? Envolve a definição do metro hoje, que, bom, é uma definição mais moderna, né? E o mais importante dessa definição, né? Ou seja, a trajetória que a luz no vácuo, essa é a palavra-chave, né? Vácuo. Então, a trajetória que a luz no vácuo, né, percorre, né? Então, é o comprimento que a luz percorre na condição do vácuo dentro desse intervalo aqui. Então, hoje o metro, claro que antes o metro passou por outras definições, por outras realizações, né, por outros conceitos. Na época, né, o avanço da ciência e tecnologia permitiu a gente chegar nisso hoje, mas quem sabe daqui para frente haja uma nova definição do metro, né, pelo desenvolvimento da ciência, desenvolvimento das tecnologias. Isso pode ser que a gente melhore cada vez mais aí nosso entendimento, né, da unidade de comprimento, no caso aí o metro. Tá certo? Bom, então a escala aqui, condição, lembrar, escala, meu ideal é o metro na condição do vácuo. Veja que a definição, pessoal, até agora eu criei meu sistema aqui, ela é totalmente conceitual, teórica ali, né? Estou criando o meu sistema. É uma definição. Então, definição trata-se de um caso ideal, né? É o que eu tenho que atender, ó. O metro tem que ser, a unidade de comprimento tem que ser na condição do vácuo. Aí vocês vão lembrar o seguinte: professor, mas lá em topografia, os levantamentos geodésicos que nós fazemos na superfície física da Terra, ali, né, onde as medidas são realizadas. É isso mesmo. Então, eu tenho que corrigir essa distância que eu estou medindo, por exemplo, usando um distanciômetro, uma estação total que é acoplada com um distanciômetro, porque quando eu meço distância, é uma distância eletrônica, ou seja, está envolvido ali a onda eletromagnética, né? E tem o efeito da atmosfera, né? Tem a refração ali, a atmosfera age sobre a medida de distância. Eu tenho a atmosfera presente, eu não estou no vácuo, não estou no espaço medindo uma distância, eu estou na Terra, e a Terra tem atmosfera. Então, a minha distância não vai atender o que preconiza a definição. A minha distância medida em campo não vai atender o que preconiza a definição. É por isso que nós temos que fazer o quê? Nós corrigimos a nossa distância. A distância tem que ser corrigida para a gente... corrigida do quê? Corrigida os efeitos atmosféricos ali, para a gente poder chegar o mais próximo possível da condição, da definição de fato do metro, que é o vácuo. Né? Então, por isso que a gente tem... vamos corrigir o efeito da atmosfera. Por que a gente tem que corrigir isso aqui? Bom, a gente não quer esse efeito, por quê? Porque a gente quer a definição de fato do metro. O metro não foi feito da condição da atmosfera, é no vácuo. Só que é claro, você vai falar, professor, mas tem erro, vocês viram lá em ajustamento, as observações têm os erros aleatórios. Além dos erros aleatórios, né, que está associado ali à própria precisão do equipamento, as condições atmosféricas e a modelagem dessa atmosfera. O modelo matemático ali não é 100%, você vai corrigir. Você vai conseguir corrigir, retirar ali o efeito da atmosfera para chegar o mais próximo possível da definição, que é o caso ideal. Mas a gente nunca vai chegar exatamente, né, na definição. Exatamente na definição, mas dentro da precisão exigida, dentro da precisão requerida de determinado projeto, aquela correção às vezes pode até ser desprezada, para um determinado fim. Né? A gente pode até desprezar ela, mas enfim. Então, acho que fica bem claro aqui que eu já defini a origem, a orientação e a escala. E agora sim, se a escala é unidade de metro, vamos voltar aqui para o nosso problema lá. Lembra do ponto P? Então, eu tenho que achar o x de P e y de P. Né? Bom, é simples agora. Qual que é o modelo matemático disso? Bom, se eu conheço uma distância da origem até o ponto P, desenhar aqui, ó, a origem até o ponto P, tem uma distância, tá certo? Vou chamar de D aqui, distância da origem até o ponto de P. E também tem um ângulo, que é a diferença entre o ângulo de origem, a direção de origem, a direção do alinhamento OP, né? Então, eu tenho esse ângulo aqui medido, chamado de θ, por exemplo. Bom, agora com isso, usando regras da trigonometria, a gente acha as coordenadas de x e y de P. Ok? Nós fazemos aqui, nós podemos escrever as coordenadas de P em função da distância do ângulo,
né? Ou seja, P pode ficar em função da distância e do ângulo, como P também posso descrever ele em função de x de P e y de P. Lembrando, claro, que o ângulo está em relação a uma direção que foi definida e a distância em relação a uma escala que foi definida, né? E x de P e y de P, a gente pode calcular eles em função da distância e do ângulo. Lembrando que distância e ângulo são chamadas de coordenadas polares, né? E as coordenadas cartesianas, x, y, z, são as coordenadas, né, retangulares que nós temos ali. Bom, como que a gente acha o x de P e o y de P? Trigonometria, né? Aqui já nós temos um triângulo retângulo, né? Pode ver que forma aqui um triângulo retângulo, ó, né? Já que y de P e x de P, né? Já que y, meus eixos cartesianos y e x formam um ângulo de 90 graus entre eles, são ortogonais. Isso é uma boa, isso é importante. Orientação dos meus eixos, né? Lembrar que y, isso faz parte da orientação, é ortogonal a x e vice-versa. Okay? Forma um ângulo de 90 graus entre eles. E aí, claro, x é positivo, y é positivo para a direção do norte, saindo da origem indo para o norte geodésico, e x é positivo indo na direção da origem no sentido leste geodésico. Ok? Bom, aí sim, agora está tudo definido o meu sistema, né? A orientação dos meus eixos. Bom, como que eu acho x de P e y de P aqui? Simplesmente usando trigonometria, né? Olha lá. Quanto que vale essa distância aqui? Ó? Quanto que vale esse segmento aqui? Esse segmento aqui é a projeção, né? OXP. É o OXP aqui, né? É esse ΔX, vamos chamar de ΔX aqui. O que é o ΔX? O ΔX nada mais é que a diferença do x de P em relação ao x da origem. E no caso, eu defini como sendo zero, mas poderia ser, por exemplo, a origem 1000, 5,3, 5, 4, sei lá, menos 1, mais 3. Poderia ser qualquer coisa aqui, porque eu estou definindo de forma arbitrária. Tá? No caso, como meu x0 a origem é zero, então meu próprio ΔX é o x de P, né? Porque o x0 meu é zero. Ok? E a distância, né, do eixo aqui da ordenada, da origem até o y, tem um ΔY. Que no caso aí é a mesma coisa, né? É o y de P menos o y de zero, da origem. Que no caso aí também vale zero. Então, meu próprio ΔY é o próprio y de P. Certo? Bom, aí que eu preciso achar, quero achar o quê? O x de P e y de P. Como que eu faço aqui? Bom, se você calcular a trigonometria aqui, né? Aqui forma um triângulo retângulo, né? Já que esse segmento é paralelo a esse, né? E esse segmento aqui forma um ângulo de 90 graus em relação a esse, aqui também forma um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo, né? Então, considerando esse ângulo aqui, ó, esse ângulo agudo, esse ângulo aqui, a gente calcula, então, bom, o que está ao contrário ao ângulo é o seno, o que está do lado do ângulo é o cosseno. Então, se a gente calcular o seno do ângulo aqui, deixa eu colocar, deixa eu trazer um pouquinho mais para cá. Então, vamos calcular aqui, ó. Então, se eu calcular o seno de θ vai ser o quê? Cateto oposto. Deixa eu desenhar o triângulo novamente aqui para ficar mais didático, né? Então, aquele triângulo ali, ó. Tem aquele triângulo ali. Aqui, ó. Então, aqui é o x de P, o ΔX, só que como a origem é zero, então é o próprio x de P. E aqui é o meu y de P, né? Pela mesma razão anterior. E aqui, formando de 90 graus, e aqui o meu θ. Bom, aí é só... E aqui, lá, da origem até o P, tem a distância, né? Bom, aí é só calcular, né? Seno θ é cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno de θ é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Bom, trabalhando um pouquinho aqui com as equações, vai ficar então que x de P é igual... Vou colocar o delta, né, para ficar mais... Ali eu já cortei, mas eu vou deixar... Bom, deixa assim. X de P vai ser igual a quê? A distância vezes o seno de θ. Y de P é igual a distância vezes cosseno de θ. Bom, achei então as equações, o modelo matemático que serve ali para calcular x e y. Bom, mas se vocês observarem,
É claro que, lembrando aqui que na verdade esse x de p é ΔX, né? X de p menos x da origem, certo? Se eu passar esse x para cá, eu teria mais o x0, é porque ele é zero. Lembrar que isso aqui foi zero no meu caso, mais y0, que é o valor da coordenada de origem, que é zero. Como é zero, né, ela não aparece aqui na equação. Mas se fosse arbitrário, 1000, 2000, teria que estar adicionada aqui as equações, ok? Bom, ok, pessoal? Então, agora eu tenho um modelo, então, que serve para fazer o cálculo das coordenadas, um modelo matemático. Lembrar que aqui está a definição da origem. Lembrar que esse ângulo é a diferença entre duas direções e a direção de origem foi definida, a orientação foi definida também dos meus eixos. E a distância aqui, que é uma medida linear, ela está de acordo com, tem a relação direta com a escala, que foi definida. Então, isso daqui, pessoal, isso aqui é definição de um referencial. Em inglês, muitas vezes aparece a palavra system. Tá? System que está atrelado aí com a ideia de definição do meu referencial. Né? Veja que eu tive que adotar algumas constantes aí por convenção. Né? Por exemplo, a velocidade da luz para a definição do metro. É uma constante. Né? Bom, eu tive que considerar um modelo matemático ali também para o cálculo dessas coordenadas. Então vejam que todas essas informações fazem parte da definição do meu referencial. Tá, e aí, professor, definir. O que eu preciso fazer agora? Agora tem a questão prática do meu referencial, né? A realização do meu referencial. Agora eu quero realizá-lo. Ou seja, agora eu vou para um outro conceito importante aqui, relacionado ao sistema de coordenadas, a referenciais, é a ideia de frame. Cuidado para não traduzir no Google. Se vocês traduzirem no Google, vai parecer como quadro, e não é. A ideia de frame aqui é a ideia de realização do meu referencial. A ideia de materialização no meu referencial. Ou ainda posso... a parte prática. O que é a parte prática? A ideia de prática. A parte de fato, são os levantamentos em campo. Por meio do... A realização está atrelada ao quê? Ao levantamento de campo, né? Toda a parte do levantamento de campo e a parte dos cálculos das coordenadas, né? Então, bom, o que significa realização? Realização é, de fato, você materializar em campo as coordenadas de acordo com o seu referencial. Né? Então, por exemplo, nesta figurinha que eu tinha desenhado aqui para vocês, é como se eu fosse para campo, estacionasse um equipamento exatamente nesse ponto de origem, que é um marco geodésico físico, né? De base de concreto, né? Ele tem uma forma trapezoidal. E, bom, depois eu posso mostrar algumas figuras para vocês. Uma estrutura física, uma chapa metálica, porque aquilo é regulamentado por lei, né? Certo? Então, tem que tomar muito cuidado, porque esses marcos geodésicos, eles têm um significado físico, por quê? Porque tem coordenadas atreladas a eles, né? E é fisicamente ali, enfim. Então, você estaciona o equipamento nesse marco, por exemplo, um equipamento, uma estação total, em campo, né? E o que nós vamos fazer? Nós vamos, primeiro, orientar o nosso equipamento para uma origem de acordo com a definição do meu referencial, por exemplo, 0 graus, certo? E aí, bom, medir um ângulo do ponto que eu quero determinar as coordenadas, medir o ângulo, fazer a medição angular e fazer a medição linear, medida de distância. Com a medição angular e linear em campo e conhecendo, tendo o conhecimento, né, da origem, a questão da escala, enfim, a gente calcula as nossas coordenadas, x de p, y de p. Tá certo? Então, qual é a ideia? Foi para campo, você vai medir distância, vai medir ângulo e vai obter as coordenadas. Então, as coordenadas vão estar atreladas a um sistema de coordenadas. E é claro que essa parte prática de ir para campo, fazer o levantamento de vários pontos, né, conectando vários pontos por medidas angulares e lineares, vai formando uma rede, né? Hoje a infraestrutura, hoje nós temos aí como dentro da geodésia, né, eu vou falar dentro da geodésia especificamente, mas frame pode ser para qualquer outro tipo de outro referencial.
mas pensando em termos geodésicos, né? Um frame, uma realização do meu referencial, o reference frame, né? O pessoal da geodésia comenta, é a ideia de materializar, fazer o levantamento de campo, na verdade, ou seja, vai formar conexões entre pontos, determinar pontos, esses pontos vão estar conectados por meio de medidas angulares e lineares, aí tem que fazer um ajustamento disso, ou seja, formar uma rede, tem que fazer o ajustamento dessa rede para a gente obter as coordenadas ali de alguns pontos que não têm coordenadas conhecidas. A gente parte de pontos que muitas vezes têm esses marcos geodésicos e tem coordenadas conhecidas, e nós queremos determinar outros pontos, ou seja, a gente quer densificar a rede, né? A gente quer aumentar o número de pontos a partir daqueles pontos já existentes, né? Por exemplo, para georreferenciamento de imóveis rurais, georreferenciamento de um imóvel urbano. Então, georreferenciamento, o que é georreferenciamento? É você referenciar, né, um objeto, um imóvel no caso aí, né, com relação a um sistema de coordenadas único, bem definido e que todos possam ter aquela informação acessível, né? Eu não posso criar um sistema de coordenadas do Vinícius ali, medir meu imóvel e falar, ó, tá nesse sistema aqui do Vinícius, tá? Mas como que é a origem desse sistema, qual que é a orientação dos eixos, qual que é o padrão de escala que é usado nesse sistema? Então, a gente sempre tenta, por isso que hoje nós falamos, ó, o referencial adotado hoje no Brasil, né, especificamente no Brasil, é o CIRGAS 2000. Então, esse é o referencial para todas as atividades de campo, todas as atividades de levantamento que exigem georreferenciamento. Ok? Bom, então vamos continuar. Então, a ideia de frame é a realização. Nada mais é do que uma lista de coordenadas que foram calculadas, uma lista de coordenadas dos pontos, né? Lista de coordenadas ali com os valores das coordenadas, a qualidade daquelas coordenadas, né? O desvio padrão daquelas coordenadas. E hoje, pensando um pouquinho mais, abrindo mais um parênteses aí para vocês, falando um pouquinho mais da geodésia, hoje nós falamos de geodésia tetradimensional, 4D. Por quê? Porque hoje, quando você materializa um marco no terreno, você instala um marco geodésico no terreno, daqui, por exemplo, a 10 anos, esse marco ele vai ter sido movimentado. Ele movimentou. Por quê? Tem um movimento natural da crosta terrestre, né? Um movimento da litosfera. E esse movimento faz com que esse marco se desloque com uma certa direção, né? Então, aquela coordenada que foi estimada, por exemplo, hoje, daqui 10 anos é outra coordenada. Então, hoje envolve a questão da taxa de variação da coordenada, ou seja, a velocidade. Então, além de hoje os cálculos para esses marcos, né, que são assim, fazem parte dessa infraestrutura internacional, né? E vai estar atrelado a um sistema de referência internacional, ou seja, um sistema de referência global que todo mundo usa, né? Além das coordenadas, tem que saber qual que é a taxa de variação. A gente consegue calcular, existem modelos de velocidade que são desenvolvidos aí pelos serviços de geodésia, né? Nós temos o modelo de velocidade, por exemplo, o VEMOS, né? Para a América do Sul, e a gente sabe para aquela posição, feita uma interpolação, enfim, a gente encontra para aquela posição a gente encontra a velocidade. Então a gente sabe para aquele ponto qual que é a sua taxa de variação, né? Um valor estimado, claro, né? Então hoje a realização envolve, além da lista de coordenadas, a lista de velocidades também, né? Pensando na geodésia tetradimensional. Então, se eu quero a coordenada de um ponto hoje com alta precisão, se eu estou pensando em alta precisão, eu tenho que levar em consideração o movimento da crosta, né? Se aquele objeto moveu 10 centímetros, então eu tenho que ver, moveu 10 centímetros para X, para Y, moveu 5 e para Z moveu 2, por exemplo, né? Então eu tenho que considerar essas variações ali, né? Para eu poder atualizar minhas coordenadas para a época de interesse, para a data do levantamento de interesse, né? Então, por exemplo, daqui 10 anos eu usar uma coordenada que é de 2021, né? Ou seja, uma coordenada que está lá em 2031, 2021, eu teria que, para usar ela, eu teria que atualizar ela para aquele instante, vamos dizer assim, para a data do levantamento, né? Certo? É claro que tem que ser feita uma análise um pouco mais, né, que é obrigatório ser feito. Tem que ver se por exemplo, se a estação moveu 1 centímetro apenas e a precisão que exige ali no projeto é da ordem de, sei lá, por exemplo, 20, 30 centímetros,
não tem a preocupação aí em querer atualizar, né, atualizar as coordenadas. Né? Bom, por quê? Porque está numa precisão ali de 10 centímetros, o movimento da placa ali, ela entra dentro do aleatório, né? 1 centímetro dentro de 10 centímetros, bom, não vai influenciar ali no levantamento. Bom, é claro que isso tem que tomar muito cuidado com isso, porque para fins de alta precisão, né, levantando uma barragem, por exemplo, essas questões aí de taxa de variação de velocidade, taxa de variação da coordenada é muito importante, tá? Mas enfim, eu não vou entrar muito a fundo nisso. Aí o outro conceito que nós sempre ouvimos falar aí é a questão do datum, né? O que é o datum? Bom, o datum ele faz a relação entre o system e o frame. O datum são as informações necessárias, para eu realizar o meu referencial, para a realização do referencial. Então, são as informações necessárias para a realização. O que significa isso? Significa o seguinte, veja aquele exemplo que eu mostrei para vocês aqui, ó. Esse sistema de coordenadas, origem, orientação definida, enfim, tem um system dele. Eu quero determinar o meu ponto P no terreno. Como que eu faço? Então, você vai lá com o equipamento, então eu vou desenhar aqui, por exemplo. Você vai lá com o equipamento, vai encontrar lá um marco geodésico com coordenadas conhecidas, no caso aqui a coordenada 0, 0, lembrar disso, né? Estaciona lá um equipamento, uma estação total, por exemplo, enfim, desenha aqui de qualquer jeito, mas só para uma estação total, perfeitamente nivelada, enfim, e estaciona no ponto de interesse que você quer determinar a coordenada, que é o ponto P lá, você estaciona lá um prisma, por exemplo, né? Algo assim. Bom, e aí, claro, a estação total nada mais é do que um equipamento que serve para medir ângulos, né? Diferença entre direções e também distância. A distância é medida de forma eletrônica, ou seja, por meio do conceito aí de onda eletromagnética, enfim, né? Propagação da onda eletromagnética, enfim, radiação eletromagnética. Então, a distância que ela é medida, né? Você vai medir uma distância, lembrando que aqui nós temos a presença da atmosfera. Nós temos que, por meio do modelo, tentar reduzir esse efeito para tentar atender o que preconiza a definição, okay? Que é a definição do metro, né? A condição do vácuo. E claro, para eu determinar esse ponto P, então eu meço a distância. E também a orientação, né? Eu preciso da orientação. Então vamos supor que a orientação, foi feita uma orientação em relação ao norte geodésico, isso aqui coincide com o 0 graus, então tem um ângulo θ lá que eu medi. Então, no meio do ângulo, a distância, olhando essa figura de cima, é exatamente isso daqui, né? Eu teria o ângulo e a distância medida. Ok? E a partir disso, usando o modelo matemático que foi estabelecido, a gente calcula as coordenadas do ponto P. Ok? Mas veja, para eu fazer isso, eu precisei conhecer no terreno a origem do meu sistema de coordenadas. Eu precisei conhecer, em algum momento, precisei conhecer a origem da orientação dos meus eixos. Eu precisei conhecer, claro, a distância aqui, eu preciso ter a informação de que trata-se do padrão do metro, né? Ok? Então, isso daqui, pessoal, define, essas informações aqui são parâmetros de datum, né? Então, orientação, origem, escala. São informações necessárias para a realização do meu referencial. Então, vejam vocês que o system, que é a definição, o frame, que é a realização, no meio disso aqui tem o datum, os parâmetros de datum. E ele faz a conexão, né? Ele faz exatamente a conexão do system com o frame. Ok? Ele faz essa conexão aqui. Tá? Então, em algum momento eu preciso conhecer as coordenadas dos marcos no terreno, como origem, orientação e escala, ali no caso 2D.
que vai estar de acordo com a minha definição, ou muito próxima da minha definição, vamos dizer assim, uma aproximação ótima ali, vamos dizer assim, né? E que, bom, aí a realização consiste em determinar coordenadas a partir dessas informações. E isso daqui são informações de datum. Então, se a gente olhar o modelo matemático aqui, novamente, ó, a gente pode dizer o seguinte, ó, a origem do meu sistema de coordenadas x0, y0, né, essa informação aqui tem que ser conhecida no terreno, eu tenho que fixar ela, eu preciso desse valor aqui, para calcular x e y. O ângulo, eu preciso conhecer a orientação, eu preciso conhecer o padrão de escala. É só por meio disso que eu consigo calcular as minhas coordenadas. Ok? É claro que pode ocorrer o quê? Eu vou para campo, levanto um sistema arbitrário, depois eu quero colocar esse sistema arbitrário que eu levantei, eu quero colocar ele em um sistema de coordenadas, um sistema global, um sistema que todo mundo utiliza. Por exemplo, no Brasil, Sirgas 2000. Eu quero transformar esse sistema meu num sistema de coordenadas da projeção, como vocês viram. Um sistema do UTM, por exemplo. Eu quero achar, ao invés de eu ter o meu x, meu y nesse sistema arbitrário, eu quero o east norte dele. O sistema UTM, sistema de projeção UTM. Aí envolve, claro, o quê? Transformações entre sistemas de coordenadas. Por isso que esse item é muito importante dentro desse tema de sistemas de coordenadas, tá? Para vocês. E claro que isso envolve dentro de fotogrametria. Fotogrametria a gente vai trabalhar lá, vocês vão trabalhar com a ideia de transformar de um sistema sistema de coordenadas está associado com a câmera ali, né? Um sistema de espaço-imagem, e um sistema, claro, no terreno, né? Um sistema do espaço-objeto ali. E aí tem que associar esses dois referenciais, envolve transformações entre sistemas. Essa é a ideia. Bom, então é isso, pessoal. A ideia, né, o conceito, quando fala sistema de coordenadas, então veja que tem... claro que aqui, assim, me desculpem os geodesistas mais puristas, né? Eu tentei ser mais didático aqui para trazer essa ideia de definição, frame, datum, né? Muitas vezes, claro, o que está por trás, se vocês pegarem a definição mais formal disso, né? E eu vou disponibilizar isso para vocês, claro. Vocês vão ver que a definição, para quem ainda não teve esse conceito que eu estou passando, fica difícil. Então, isso que eu passei para vocês já serve para a leitura que eu vou passar para vocês aí mais formal, vamos dizer assim, da definição, de um reference frame, de um datum, ok? Bom, dito isso, um outro exemplo que eu gosto de dar para ficar mais didático ainda, ficar mais evidente esses conceitos, eu vou dar um exemplo agora num sistema de coordenadas, um sistema unidimensional, sistema 1D. No caso, aí vou falar da questão da altimetria. O que é altimetria? Altimetria por que 1D? Porque a altimetria em relação à origem, eu estou acima da origem, eu estou abaixo da origem, né? Ou eu estou mais alto, estou mais baixo, né? Ok? Então, a ideia de altimetria aí está associada a um sistema unidimensional, tá? Um sistema de coordenadas unidimensional. Eu tenho a origem, e aí eu tenho em relação à origem um valor positivo ou valores para baixo da origem, valores negativos. Tá? Então, está associado com a ideia de altitude. Tá? Eu não vou fazer aqui diferença entre a cota, a altitude. A altitude é em relação a uma referência internacional, em relação a uma superfície de referência. A cota é em relação a uma referência arbitrária. Enfim, por enquanto não. Agora, o que eu vou trazer para vocês? Vou trazer um exemplo aqui do Brasil. Todo mundo já deve ter ouvido falar do datum vertical do Brasil. Qual que é o datum vertical brasileiro? Todo mundo fala em Imbituba, Santa Catarina. Esse é o datum vertical do Brasil, atualmente. Ainda é hoje. Como que ele foi estabelecido? Bom, eu não vou trazer contextos históricos aqui, com detalhes técnicos. Isso aí vocês podem encontrar no link que eu vou deixar para vocês aí também na descrição do vídeo.
lá no site do IBGE mesmo, né? Vou te retirar lá do site do IBGE, que traz lá toda a questão histórica de como foi definido, né, a origem do nosso sistema altimétrico, né? Lógico, tem toda uma questão histórica, né? Então, primeiro foi definido lá, antes eram Torres, depois passou a ser em Bituba, tem um problema de conexão lá com Santarém, lá no Amapá. Então, Santana, desculpa. Santana, no Amapá. Então, essa questão histórica detalhada e aspectos técnicos detalhados, vocês podem encontrar no material que eu vou deixar aí em anexo, e é extremamente importante a leitura de vocês, tá? Porque vocês como cartógrafos, né, formação de cartógrafos, têm que entender ali um pouco da questão histórica, né, do nosso sistema no Brasil. Bom, vamos deixar aqui, eu vou deixar um pouquinho de lado agora e vou tentar focar mais nessas definições, system, frame e datum, né? Como isso está atrelado aqui, como foi definido, como foi materializado, né, o nosso sistema altimétrico brasileiro. Bom, é claro que, como eu comentei, não vou trazer detalhes técnicos, tá? Eu vou trazer a essência da ideia. Então, a essência é o seguinte. Então, eu tenho lá como foi estabelecido. Você tem lá o continente. Aqui a parte aqui é o continente. E aqui você tem o quê? O oceano. Ok? Aqui você tem o oceano. Aqui é o oceano, o mar. Ok? Como que o datum vertical foi estabelecido? Ele foi estabelecido por meio do marégrafo, que é instalado no porto de Bituba, que é localizado em Bituba, né? O próprio nome do porto tem o nome da cidade. Então lá tem o marégrafo. O que é um marégrafo? É uma régua graduada, é basicamente uma régua graduada, tá? Uma régua uma régua relativamente grande, vamos dizer assim, e ela é graduada, ok? E aí, bom, o que foi feito? O nível do mar foi medido, né? Vários anos, aproximadamente aí 9 anos de medidas, né? Quase 10 anos aí de medições do nível do mar. E aí, bom, essa aqui seria a minha referência de nível, minha referência para minha altitude. Então, o que foi estabelecido? Bom, foi definido, lógico, teve todo um estudo por trás, tem os detalhes técnicos, como eu comentei com vocês, mas foi feito aí medições do nível do mar durante um período aí de aproximadamente 9 anos. Lembrar o seguinte, por que isso? O nível do mar não é uma linha reta fixa parada ali, né? Ele varia, tem os efeitos de maré, tem o efeito Sol, Lua exercendo influência, tem efeito das marés, né? Tem efeito ali da questão do clima, as condições. Então, o nível do mar ele varia, né? Ele tem uma variação. Então, durante 9 anos, esse nível do mar não ficou uma linha reta, isso aqui varia. Então, uma hora estava aqui em cima, uma hora estava aqui embaixo, uma hora estava aqui no meio, uma hora estava... Enfim, isso daqui, esse nível do mar, né? Então, foi medido várias vezes, então, qual que era em relação a superfície do terreno aqui, qual que era a sua altura, né? Então isso aqui ficou variando, né? Varia, né? Cada época, uma época era assim, outro tempo era assim, e assim por diante. Bom, e aí qual que seria o nível do mar mais provável, vamos dizer assim, né? O nível do mar mais provável seria aquele em que a média, né? O valor médio seria o valor mais provável, né? Lá em ajustamento de observações, qual que é o valor mais provável de uma medida do nível do mar? É o nível médio dos mares. Aí, essa daqui surgiu para dar definição ao geóide. O que é o geóide? É a superfície equipotencial do nível médio dos mares em repouso, né? Então, o que significa isso? Significa exatamente isso que eu estou falando. É uma medida aí que foi feito 9 anos, que considera todas as variações e considera o valor mais provável. Então, pega um valor fixo, e aí fixou o meu H. O H foi fixo aqui, certo? Considerando o nível médio dos mares. E aí teve um valor para o H, ok? E aí, esse meu H, que eu estou chamando H, é minha altitude, né? Minha altitude de origem, meu H0, a origem aqui, ó.
certo? Bom, aí, então veja, e essa realização do nosso sistema altimétrico, né? Veja que ela foi feita por meio de um equipamento chamado marégrafo, por isso que fala datum vertical de Imbituba, pelo marégrafo de Imbituba. Porque é o marégrafo que, de fato, realizou. Então, existe a realização do datum, né? Teve a realização do datum, teve a definição dele e a realização dele aqui, a medida dele, por meio de um marégrafo, né? Ok? Então, então o datum foi estabelecido. Aí, bom, aí eu venho, tem o nível, né? O nível óptico foi feito o quê? Como que eu vou... Por que eu coloquei a questão do nível aqui? Como que eu vou trazer esse valor de altitude para o continente? Eu não vou usar um marégrafo, né? Eu vou usar, na verdade, um equipamento terrestre. Um equipamento que permite fazer medições na Terra, no continente. Então, como que isso foi feito? A superfície física da Terra, né? Como que isso foi feito? Por meio de um nível óptico, que vocês vão ver lá as técnicas, né, de levantamento altimétrico lá em topografia 2. Então, aí o que foi feito? Basicamente, você tem um valor de H, vou colocar um marco, como se fosse um marco aqui em cima da régua conhecido. Instalou uma régua graduada aqui, instala uma régua graduada no ponto de interesse, e usa o nível para medir ali a diferença de nível entre esses dois pontos, né? Que vai obter a diferença de nível entre esses dois pontos, um ΔH. Como você conhece o H de origem, conhece o desnível, você acha o H do próximo ponto. E assim sucessivamente. Então veja que agora essa etapa aqui da densificação, né? Criando uma rede de pontos de altitude conhecida, que é conhecida, chamada de RN, referência de nível, né? Ela foi estabelecida por meio de um equipamento, por meio de uma técnica de levantamento diferente do marégrafo. São técnicas independentes. Então, qualquer erro na minha medição aqui que eu tenho, os erros aleatórios associados a essa medição aqui, né? Então, vai ocasionar erros na rede altimétrica e não no meu datum, né? Isso que é importante, né? Então, a partir de um H que a gente conhece, H de origem lá, a gente vai obtendo outros H de vários pontos no continente e isso vai formando uma rede, né? Uma conexão de pontos, e essas conexões se dão por meio de medidas de desníveis, né? E aí vai formando, por meio de um equipamento, é claro, que tem toda uma normativa, para fazer esse tipo de levantamento, tá? Tem os padrões, né? Devem ser seguidos, e aí, aí vai formando uma rede aí, uma rede geodésica. Então, a rede geodésica aí nada mais é do que um conjunto de pontos que estão interconectados, né? Um conjunto de pontos estão interconectados por linhas de nivelamento, no caso, uma rede geodésica de nivelamento, né? Uma rede altimétrica, né? Ok? Bom, então isso foi, vejam vocês, o datum, de acordo com a definição, então definiu-se que seria, lógico, quando eu falo definiu-se, eu não estou dando como que isso foi definido, tem todo um estudo que eu posso passar para vocês. Definiu-se o Imbituba, marégrafo de Imbituba. Calculou lá, fez todas as reduções, os cálculos, achou o valor do H0. Veja que nível médio dos mares. Nível médio dos mares, então, lembrar a média aí está exatamente a média desse período, né? O valor mais provável do nível do mar. Fixou o valor do H0. Uma outra técnica para realizar. Então, veja, aqui é o datum, aqui quando eu faço a rede altimétrica, já é resultado da realização do referencial. Tá? Aqui é o frame. Ok? E aqui é a ideia do frame, então. E aí que é feito de fato, aí os cálculos, é claro que, parte de coordenadas conhecidas e algumas coordenadas, no caso aí a altitude, né? Parte de altitudes, algumas altitudes vão ser conhecidas, algumas altitudes não eram conhecidas, apenas tinha que fazer o cálculo delas. Aí é feito um ajustamento de observações, um ajustamento de uma rede geodésica, né? Que é assunto da nossa disciplina também, nós falamos de rede GNSS, que é importante, né?
hoje, porque serve para georreferenciamento, em diversas atividades de georreferenciamento, enfim, parte de cadastro, enfim. Bom, então essa rede geodésica aqui, ela foi estabelecida por meio de uma realização, usando técnicas aí e equipamentos essenciais, no caso aí um nível geométrico, né, um nivelamento geométrico. E a realização, então isso consiste na realização, né, um conjunto de pontos, uma lista de coordenadas ali, claro, com seus desvios padrões, a qualidade dela, né? Bom, então fica bem claro aqui, bom, primeiro, system foi definido, seria em Bituba. Datum, eu preciso, de fato, conhecer no terreno um valor de origem, no caso aí o H de origem, preciso de um H inicial aqui, né? Certo? Com esse H de origem, aí sim, aí estendeu a rede aí, né? Enfim, vazando por meio do nivelamento, que é a partir da realização do referencial. Certo? É a mesma ideia do esquema que eu mostrei anteriormente, né? Só que aqui veja que os parâmetros aqui envolvem origem, orientação e escala, né? As definições, e no caso aqui 1D envolve basicamente a origem, né? Definir a origem. Então, o parâmetro de datum aqui no sistema, ele consiste apenas na origem da definição do H. É claro que você pode falar, professor, mas essa régua aqui graduada, ela tem uma unidade de medida, que é o metro. Sim, envolve o padrão, envolve uma escala. Certo? Bom, portanto, neste caso aí, a gente mostrou para vocês a ideia de definição, realização e datum de um sistema de referência.